Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com um sermão intitulado As Características da Verdade e da Heresia. O que determina heresia e verdade no cristianismo hoje? Ao responder a esta pergunta, através de provas bíblicas, vamos confirmar que a Igreja de Deus é a verdadeira Igreja, que passa os verdadeiros ensinamentos de Cristo para todo o mundo. Vejamos a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente o que eles introduzirão? Heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Em outras palavras, Deus reservou destruição àqueles que ensinam heresias. Quem está usando a palavra heresia na segunda epístola de Pedro, capítulo 2? Foi Pedro quem escreveu estas palavras, inspirado pelo Espírito Santo. Está escrito na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Como vocês sabem, Pedro não é herege nem a Igreja de Deus a qual ele pertencia. Por outro lado, como a Bíblia chama aqueles que introduzem diferentes doutrinas e ensinamentos, eles são chamados de hereges. No entanto, o que dizer dos ensinamentos da igreja que Pedro frequentou? Eles são verdadeiros. Todas as verdades que nos guiam para a salvação podem ser encontradas dentro dessa igreja. Qualquer coisa fora da verdade é rejeitada por elas. Hoje, precisamos definir claramente o que são heresias destruidoras, citadas na segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Já que Pedro sabe o que é a verdade, sobre o que exatamente ele está falando aqui, ele não está definindo o que é heresia e enfatizando que ela guia para a destruição. Pedro tinha uma fé verdadeira. A igreja que Pedro pertencia é verdadeira. Vamos continuar com a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. A Bíblia diz que, por causa da heresia, o caminho da verdade será mal falado. Versículo 3. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com que tipo de palavras? Com palavras fictícias. Com palavras fictícias, eles farão comércio do povo de Deus e farão com que a verdade seja desacreditada. A Bíblia define todas essas coisas como heresia. Então, como devemos distinguir entre a verdade e a heresia na época do Espírito Santo? Na época do Filho, Deus definiu claramente a verdade e a heresia através da Bíblia. Pedro claramente definiu o que é a heresia e firmemente falou sobre o fim daqueles que a praticam. A segunda epístola de Pedro, capítulo 2, condena os ensinamentos hereges. Pedro se firmou na verdade da verdadeira igreja. Quais eram as verdades da época do apóstolo Pedro? Vamos descobrir no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou... Quem Jesus enviou? Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos.
Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então, lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E, indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Aqui podemos ver Jesus, Pedro e João. Jesus enviou Pedro e João para preparar a santa festa da Páscoa. Vamos ver o versículo 14. Chegada a hora da Páscoa, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Foi assim que Jesus estabeleceu a Páscoa. Pedro aguardou conforme foi instruído. Com apenas essa verdade, podemos distinguir qual é a verdadeira igreja e quais igrejas são hereges. Colocando tudo de lado, se focarmos apenas na Páscoa, qual igreja é verdadeira? É aquela que guarda a Páscoa. Pelo contrário, e todas as outras igrejas que aboliram a Páscoa para seguir outras doutrinas, todas elas são hereges. Irmãos e irmãs, nossa Igreja de Deus herdou todas as verdades da igreja verdadeira e as guarda com muito orgulho. Não é por isso que estamos pregando a verdade para todas as pessoas do mundo? No livro do Apocalipse, capítulo 22, o apóstolo João disse: não acrescente nem tire. Na Epístola aos Gálatas, capítulo 1, está escrito: se alguém prega um evangelho diferente do evangelho de Cristo, que seja anátema. Já que Deus avisa as pessoas sobre esse assunto, não podemos concluir que, a menos que guardemos a verdade, nunca poderemos receber a salvação? Portanto, devemos distinguir entre a verdade e a heresia. Devemos ser capazes de ver a diferença. Não devemos pensar, pelo menos uma vez, sobre o porquê Pedro evitou, rejeitou e protegeu os outros da heresia? Pedro e João não estavam presentes na noite em que Jesus proclamou a Páscoa da nova aliança? Versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice do vinho da Páscoa, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. A verdadeira igreja deve ter a verdade da Páscoa da nova aliança. Todas as características da verdadeira igreja são encontradas na Bíblia. Nossa igreja é a verdadeira igreja que guarda a verdade que Jesus e os apóstolos guardaram. A verdade da Páscoa, da nova aliança, que Jesus nos deu para a nossa salvação. Se formos chamados de herege, quem mais se tornará herege? Jesus será herege. E Pedro também. Pedro é herege? João é herege? Todas as verdades que foram guardadas por Jesus e pelos apóstolos agora são guardadas na Igreja de Deus. Nós temos o novo nome, novos cânticos, o Cordeiro e a noiva do Cordeiro. Vamos para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Como o apóstolo Paulo chamou a igreja em Corinto? Ele chamou a verdadeira igreja de Igreja de Deus. Quando estamos com outras pessoas discutindo sobre a verdade e a heresia, podemos mostrar pela Bíblia, de forma clara e fácil, que somente a Igreja de Deus tem toda a verdade guardada por Jesus Cristo e seus apóstolos. Por favor, veja você mesmo se o culto dominical ou o Natal vieram de Jesus. Eles vieram? Não. Por isso, o apóstolo Paulo estava preocupado. Para impedir que o povo de Deus caia em heresias, o que devemos fazer com as palavras da Bíblia? Nunca acrescente ou tire algo da Bíblia. Ele não enfatizou isso muitas vezes? Hoje, quando as pessoas entendem corretamente e gravam em seus corações a verdade que estamos pregando para toda Samaria e até aos confins da terra, quem essas pessoas conhecerão no final? Elas conhecerão Deus Pai e Deus Mãe, que vieram e estabeleceram nossa Sião nessa época. Elas dirão: esse realmente é o refúgio da salvação que Deus estabeleceu e nos deu. Eu gostaria de pedir a vocês outra vez que sejam aqueles que sabem discernir entre a verdade e a heresia. Não apenas o apóstolo Pedro, mas o apóstolo João também falou sobre as características da verdade e da heresia. João escreveu que não devemos nem cumprimentar os hereges, e sim, o que devemos fazer? Devemos ficar longe deles. A Bíblia não nos avisa fortemente para ficarmos longe dos hereges? O apóstolo João também deu avisos. Junto com Pedro e João, o apóstolo Paulo também avisou as heresias. Qual igreja todos eles frequentaram? Eles frequentaram a Igreja de Deus que Jesus estabeleceu. Quando as pessoas ouvem que Pedro e Paulo fizeram parte da Igreja de Deus, elas perguntam: isso realmente está na Bíblia? Vamos ver a Epístola aos Gálatas, capítulo 2, versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E, quanto àqueles que pareciam ser de menor influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios. Pedro se tornou apóstolo dos judeus. Quem se tornou o apóstolo dos gentios? Quem escreveu a epístola aos Gálatas? Não foi o apóstolo Paulo? De acordo com o que está escrito aqui, Pedro e Paulo eram de igrejas diferentes? Eles frequentavam a mesma igreja. Pedro e Paulo guardaram a festa da Páscoa ou não? De acordo com a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. O que Paulo está explicando? Ele estava explicando a cena da Páscoa. E quanto aos hereges de hoje? Eles guardam a Páscoa, a verdade da vida? O fato de que eles não guardam prova que eles não são verdadeiros. Todos eles são falsos. Hoje,
há muitas igrejas falsas ao nosso redor. Todos nós devemos saber discernir entre a verdade e a heresia. Deus, que operou no ministério de Pedro, também operou no ministério de Paulo aos gentios. Isso confirma que Pedro e Paulo frequentavam a mesma igreja. Vamos ver, mais uma vez, que Pedro e Paulo guardaram a Páscoa. Vamos para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11. Através da Bíblia, podemos ver a diferença entre a igreja verdadeira e as igrejas hereges. Por isso, não podemos ser enganados pelas mentiras dos hereges. Mesmo que eles digam muitas mentiras e palavras ofensivas, nós somos aqueles que foram aprovados por Deus para guardar a verdade escrita na Bíblia. Nós somos os guardiões da verdade. Devemos cumprir a nossa missão de salvar todas as nações, já que fomos chamados por Deus como guardiões da verdade. Não devemos guardar apenas para nós, mas ensinar a eles. Devemos guiá-los e ensiná-los a guardar. Capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quem escreveu a primeira epístola aos Coríntios? O que o apóstolo Paulo disse? De quem ele recebeu o que ele estava passando para os demais? Eu recebi do Senhor. Ele disse que recebeu a verdade da Páscoa, da nova aliança de Cristo. Então, a igreja que tem a verdade da Páscoa, da nova aliança, é a verdadeira igreja ou uma igreja herege? Somente a igreja de Deus guarda o que foi passado por Jesus e seus apóstolos. Hoje, não apenas a verdade da Páscoa, mas todos os regulamentos da nova aliança de Deus existem apenas na igreja de Deus. No entanto, vocês não veem as características da heresia nas igrejas que são mostradas na mídia hoje em dia? Elas não guardam a Páscoa ou o sábado. Elas não usam o véu durante o culto. Em vez disso, elas usam uma cruz, que não é bíblica, e também comemoram o Natal. Não podemos entender por que elas clamam ser verdadeiras. Devemos sempre ser capazes de diferenciar entre a verdade e a heresia através da Bíblia, que é a palavra de Deus. O fato de que o apóstolo Paulo guardou a Páscoa não prova que os apóstolos Paulo, Pedro e João fizeram parte da mesma igreja? Essa igreja é a igreja de Deus. Nunca esqueçamos que a nossa igreja de Deus é a verdadeira igreja da era apostólica que foi estabelecida por Jesus. Não importa quem esteja diante de nós, devemos poder dizer confiantemente: nossa igreja é a verdadeira igreja. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou, num sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O que deve existir na igreja que guarda todos os ensinamentos de Jesus e seus apóstolos? Deve haver o mandamento do sábado. O mandamento do culto, no dia de sábado, deve estar lá. Em outras palavras, e se uma igreja não guarda o sábado? Essa é uma igreja herege. Como são lamentáveis aqueles que falam sobre os hereges, mas nem mesmo sabem quem eles são. Hoje, vamos mais uma vez gravar em nossos corações
o fato de que somos os guardiões que defendem a verdade. Não importa quem encontremos enquanto pregamos, vamos testificar corajosamente em Samaria e até aos confins da terra sobre essa abençoada verdade da vida que nós recebemos de Deus. E isso não é tudo. Como pregamos muito sobre a Páscoa e o sábado, alguns podem dizer, a Igreja de Deus só se importa com a Páscoa e o sábado, e com nada mais além disso? A igreja primitiva não depende apenas dessas duas coisas para ser verdadeira. Vamos para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo porque, em tudo, vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza, com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Esse também foi um dos regulamentos que a Igreja de Deus primitiva guardou. Hoje, de acordo com esse regulamento, em qual igreja as mulheres usam o véu e os homens não? Devemos determinar se algo é certo ou errado apenas através da Bíblia. Por quê? Há uma razão pela qual não devemos acrescentar ou tirar algo da Bíblia. Já que Deus vê o fim desde o princípio, Ele sabia que as igrejas hereges não obedeceriam à Bíblia. Então, o que Deus nos pediu para fazer? Ele nos pediu para não acrescentar ou tirar. Preocupado que a verdade seria corrompida, o apóstolo Paulo escreveu na Epístola aos Gálatas, capítulo 1, como segue. O versículo 6 diz: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Como a Bíblia chama aqueles que seguem um evangelho diferente? Eles são chamados de hereges. Eles não são verdadeiros, eles são hereges. Versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem, o que eles querem fazer? Perverter o evangelho de Cristo. Aqui fala que a verdade da igreja primitiva será mudada. Versículo 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, o que acontecerá com ele? Seja anátema. Nessa situação, ninguém pode receber a salvação. Somente o evangelho verdadeiro pode nos guiar à salvação. Nunca devemos duvidar do fato de que apenas a verdade nos guia para o eterno reino dos céus. E nunca devemos acrescentar ou tirar alguma coisa. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu, agora, o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O que Deus diz sobre isso? Aos olhos de Deus, qual igreja é verdadeira e qual igreja é herege? Hoje em dia, muitas igrejas se orgulham da cruz e do culto dominical e comemoram o Natal sem o menor escrúpulo. Isso é o bastante para mostrar as características da heresia. Como sabemos, o que elas fizeram em 321 depois de Cristo? Isso foi um ensinamento de Jesus? Depois, o que elas aboliram em 325 depois de Cristo? Elas arrancaram a verdade da Páscoa. Depois disso, elas criaram o Natal em 354 depois de Cristo. Elas fizeram isso descaradamente.
para mascarar o aniversário do Deus Sol como o nascimento de Jesus. O mundo inteiro considera esse dia como a maior festa cristã. Esta é realmente uma festa cristã? Não. Não devemos ficar parados quando vemos esses tipos de ações daqueles que clamam ser verdadeiros cristãos. Todos nós devemos nos levantar e brilhar à luz da verdade. Devemos ensinar a verdade. O que foi colocado mais tarde dentro da igreja em 431 d.C., eles colocaram a cruz. Eles não têm a verdade. Eles são hereges, mudando os ensinamentos de Jesus um após o outro. Se eles tivessem a verdade, o que Jesus diria a eles quando eles dissessem chorando: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, e em Teu nome expelimos demônios, e em Teu nome fizemos muitos milagres? Se eles tivessem a verdade, Jesus diria: vocês fizeram um excelente trabalho, vocês se esforçaram muito, e então os abençoaria muito. Porém, o que Jesus disse? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. É porque eles são hereges. A nossa Igreja de Deus é a verdadeira igreja que é testificada por Deus e por todos os profetas através da Bíblia. A verdadeira igreja deve ter os ensinamentos de Jesus, porque devemos pregar os ensinamentos de Jesus em Samaria e até aos confins da terra. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A igreja que ensina os mandamentos de Deus é a verdadeira igreja, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A igreja que ensina os mandamentos de Jesus é a igreja verdadeira. E a igreja que prega outras coisas, além do Evangelho de Cristo, será amaldiçoada, como está escrito na Epístola aos Gálatas, capítulo 1. Nós estudamos brevemente sobre as características do verdadeiro cristianismo e da heresia pela Bíblia. Nosso Pai Celestial, Ansan-Hon, e a Mãe, Nova Jerusalém Celestial, vieram e restauraram essa nobre verdade que temos hoje. Eu espero que todos os filhos de Sião terminem a corrida da obra do Evangelho, que está sendo liderada pelo Espírito e pela noiva, Deus Pai e Deus Mãe, para que possamos nos reunir alegremente quando entrarmos no eterno reino dos céus. Com isso, concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.